A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E olha que bênção, nós estamos na lição de número 10 desta revista da CPAD do nosso terceiro trimestre, em que nós estamos falando sobre o espírito da Babilônia. E nós estamos compreendendo que esse espírito tem permeado toda a nossa história e tem chego até os nossos dias. E nós estamos vendo principalmente a questão, desde a lição de número 6, do relacionamento do corpo e do espírito da Babilônia, da nossa vida comum, nossa vida cotidiana e o espírito da Babilônia. Então, a lição de número 10, ela vai trazer o seguinte título: a renovação cotidiana do homem interior, ou seja, renovar, tornar novo de novo. E cotidiana tem a ver com aquilo que nós fazemos todo dia, tem a ver com o nosso dia a dia, ou seja, biblicamente, nós precisamos todos os dias estar tomando decisões espirituais para estarmos mais próximos de Cristo e mais afastados do pecado. O pecado, ele está em nós. Paulo vai deixar muito claro que o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Por quê? Porque havia dentro dele um mal, certo? Um mal que é a nossa herança dos nossos pais, Adão e Eva. E o que nós podemos e vamos entender também? Né? Que o ser humano, como nós já falamos na lição passada, e nós vamos asseverar isso de novo, o homem é formado de 3 partes, 2 partes espirituais e 1 parte material. E é sobre essas 2 partes espirituais, que nós chamamos de homem interior, que nós vamos falar na lição de hoje. Como esse homem interior pode se fortalecer para que o homem exterior ele venha estar pronto para o arrebatamento da igreja. Então nós precisamos olhar e entender que tudo que nós estamos passando nesses últimos dias, nesses tempos difíceis, não podem se comparar com aquilo que o Senhor tem para nós. Dá uma olhadinha no nosso texto áureo e na verdade prática, que vão dizer assim, ó: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. A verdade prática diz assim: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Então veja bem, tanto a nossa verdade prática quanto o texto áureo, eles estão afinados na mesma linha, são praticamente o mesmo texto, aonde nós precisamos compreender que as lutas, aflições, dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia, não podem e não devem afetar a nossa vida espiritual. Eu sei que muitas vezes as lutas, dificuldades, sofrimentos, problemas, eles vêm e tentam nos desestabilizar, tenta tirar de nós, veja bem, tenta tirar de nós a visão da glória. Mas eu quero que você fique comigo para que eu possa mostrar para você que mesmo que as coisas estejam difíceis, lá em cima é melhor, tá bom? E se eu estou te ajudando, não esquece de se inscrever no nosso canal, se inscreve aqui, deixa um joinha, deixa um comentário para mim, né? Conta de onde você é, conta que classe, qual o nome da classe que você leciona, né? Se inscreve no nosso canal e lembra, nós estamos numa escola dominical, numa escola bíblica. E quando você deixa o seu joinha, quando você deixa o seu comentário, você está marcando a sua presença na nossa lista de chamada.
Quando você se inscreve, você está dizendo assim: eu faço parte da escola bíblica e eu tenho prazer em me inscrever. Então se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário que nos ajuda bastante a continuar firmes no YouTube. O nosso primeiro tópico diz assim: o sofrimento exterior. Preste bem atenção, nós temos um livro inteiro na Bíblia que vai tratar da questão do sofrimento do homem, que é o livro de Jó. O livro de Jó, ele trata do sofrimento, da questão do sofrimento, por que o justo sofre. E eu vou deixar aqui no nosso PDF, tá? Nós temos aqui o material que nós desenvolvemos, veja bem, é o material da minha aula, para ajudar na tua. Não é para você dar aula em cima do meu material, certo? Mas é para te ajudar, para você poder clarear algumas coisas, tá? Essa daqui é a capa do PDF, entendeu? Tá aqui da nossa lição número 10, tudo certinho. Eu vou deixar no final do PDF, certo? Eu não vou passar na aula aqui, que vai ficar muito extenso, mas eu vou deixar um apêndice, um material especial sobre o porquê que o justo sofre, baseado no livro de Jó, tá bom? Mas eu vou deixar ali, se você quiser. Ah, como que eu faço para ter o PDF? Aqui na descrição do nosso canal, vai ter ali grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, todos os dias, eu posto a leitura diária. Todos os dias, eu coloco ali um postzinho, né, com a leitura diária. E também outros materiais de outros professores eu coloco ali para ajudar os nossos alunos a aprender mais, se preparar melhor para a sua lição. E também posto o meu PDF junto com o vídeo e às vezes nós temos algumas interações, conversamos com os nossos alunos, tá bom? Então entre lá no nosso grupo, certo? E vem aprender conosco. Então, o problema do sofrimento. O problema do sofrimento é algo que está no nosso dia a dia. É normal e é constante nós passarmos e vivermos por dias de dificuldades. Mas veja bem, hoje nós temos uma teologia, certo? Que é a teologia da prosperidade, certo? Que tem esse viés evangélico. Nós temos a teologia da libertação, que tem esse viés católico. Tanto uma quanto outra tem a ideia que o homem em Cristo não pode e não deve sofrer. O sofrimento não faz parte da vida cristã. E quando nós olhamos e pensamos dessa forma, nós vamos na contramão. Por quê? Vamos pegar só no Novo Testamento. Vamos pegar João Batista, Jesus, vamos pegar Paulo e os demais apóstolos, certo? Se eles hoje estivessem pregando o evangelho no nosso tempo, eles seriam os mais miseráveis de todos os pregadores. Tá? Por quê? Porque hoje, principalmente com o advento da internet, das mídias sociais, está surgindo uma casta de pastores, apóstolos, profetas, que eles não compreendem a teologia do sofrimento. Que o sofrimento, por mais que não nos seja agradável, ele é benéfico para a nossa vida, para que nós possamos nos desenvolver em Deus. Então, hoje, esses dias eu estava vendo, eu estava horrorizado. Alguns desses pastores, apóstolos, profetas midiáticos, certo? Que pregam e profetizam no Facebook, no Instagram, que eles vivem uma vida de luxo. De luxo. Irmãos, não sou contra viver bem, ter uma vida tranquila. Eu sou pastor de igreja há 22 anos, eu sou integrado à igreja, vivo da igreja há 17 anos. Não estou falando de ter uma vida tranquila, mas eu estou falando que hoje existem coisas absurdas. E eles pregam que as pessoas não podem sofrer. Nós temos uma igreja aí que, há anos atrás, há 10, 15 anos atrás, o slogan dela e do seu fundador era exatamente esse: pare
de sofrer. Mas o sofrimento dentro da ótica cristã, da ótica bíblica, ele traz o quê? Ele traz um desenvolvimento na presença do Senhor. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 8 ao 11, Paulo vai dizer bem assim, eu vou ler para você, ó. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida nos desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos libertou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos, que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Olha qual a visão de Paulo. Paulo e os seus companheiros, eles chegam num ponto que eles quase se desesperam, eles perdem a esperança de tanto sofrimento, de tanta angústia. Ou seja, o sofrimento ele é inerente à vida cristã, ele faz parte da nossa vida. Mas veja bem, Paulo vai dizer o seguinte, que a confiança, que todo esse sofrimento foi para que eles não confiassem neles mesmos, na capacidade, poderio, nas qualidades deles, mas que confiassem em quem? Confiassem em Deus, que tem poder, que tem poder para até dos mortos ressuscitar. Então, é nesse ponto, irmãos, que nós precisamos olhar para o sofrimento. Que o sofrimento, ele cria em nós confiança, ele cria em nós esperança, ele cria em nós a visão da glória, a visão da presença de Deus. Quando nós tomamos a decisão de abandonar o sofrimento, nós tomamos a decisão de deixar de lado o crescimento espiritual. Precisamos crescer espiritualmente. E muitas vezes, e doloridamente, falamos por experiência, tanto eu quanto você, o sofrimento, ele faz parte da nossa vida e ele nos faz crescer. Quando você estiver dando aula, pega o seu aluno e traga algumas experiências dele. Pergunte para ele, viu? Ô fulano, você deve conhecer a tua classe, o que teus alunos já passaram na vida. O que você aprendeu quando você passou pelaquela situação? Quando você estava vivendo aquela enfermidade, o que você sentia? Como você via a presença do Senhor? Você está entendendo? Por quê? Porque o sofrimento, por mais que para nós seja doído e difícil, ele traz para nós um peso de glória, tá? E isso precisa ficar muito claro, que o sofrimento na vida cristã, primeiro, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da vida cristã, mas também ele nos leva a conhecer mais e melhor ao Senhor, tá? O nosso segundo tópico, ele fala assim, a renovação do homem interior. Nós falamos do sofrimento que traz angústia para o homem exterior, para a nossa carne. Privações, fome, dificuldades. Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 4, que ele sabe viver em qualquer situação, tá? Quando eu era jovenzinho, eu já fui jovem um dia, quando eu era jovenzinho na igreja, né, e eu escutava os pregadores, eles pregavam sobre Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aquilo era muito emblemático. Por quê? Porque na mensagem daqueles pregadores, esse posso todas é posso vencer todas, posso alcançar todas. Mas na verdade, Paulo estava falando, posso suportar todas as coisas. Eu posso transpassar todos os sofrimentos, porque os versículos anteriores vai dizer exatamente isso.
E é neste ponto que o homem interior ele vai se renovando. Eu coloquei um texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Eu vou ler só o 16, em que Paulo diz assim: é um contrassenso falar de renovação diante das aflições, mas segundo a palavra do Senhor, trazer a nós e a todos que se lançam aos pés do Senhor um peso de glória. Por isso, não desanimamos. Ou seja, eu li na NAA, Nova Almeida Atualizada, tá? Qual que é a ideia do texto que Paulo está dizendo? Que parece até estranho nós falarmos de glória, nós falarmos de vencer as aflições, passando dias difíceis, mas que estas aflições, quando em Cristo nós nos debruçamos e colocamos a nossa esperança no Senhor, o que acontece? Esta experiência de vivência das aflições, das dificuldades, vai trazer sobre nós o peso da glória, da presença, da autoridade do Senhor. E isso, irmãos, precisa ficar muito claro para nós. Porque todas as vezes que nós fugimos, né, dos sofrimentos e das lutas, nós estamos deixando de sermos educados pelo Senhor, de sermos ensinados por Ele. Porque a vontade do Senhor, ela é simples, é que ninguém pereça, mas que todos venham alcançar a salvação. E isto vem pelas experiências, vem pela obediência, vem pela vivência com a palavra, a vivência com o Senhor. Eu sei que muitas vezes nós estamos passando por situações que afligem o nosso corpo, mas é por isso que nós não nos abatemos, que nós não nos entregamos. Por quê? Porque o nosso exterior, ele pode sofrer, mas o interior, o homem interior, ele se fortalece. Por quê? Jesus diz em Mateus 11:19 que nós não devemos guardar o nosso tesouro aonde a ferrugem e a traça corrói, aonde o ladrão mina. Aonde deve estar a nossa esperança? A nossa esperança deve estar aonde nem a traça, nem a ferrugem corrói, nem os ladrões podem roubar. A nossa esperança precisa e deve estar na presença do Senhor. Por mais, irmãos, por mais que a luta seja grande, né? Nós temos a certeza que quando nós alimentamos a nossa esperança em Cristo, nós alimentamos a nossa vida no Senhor, Ele nos dá graça, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos socorre. Para quê? Para transpormos, veja bem, para transpormos a dificuldade e chegarmos à presença do Senhor. Diz aqueles que estudam as aves que uma das poucas aves que consegue transpor as tempestades é a águia, certo? Porque quando a tempestade está muito baixa, ela dá um rasante e ela sobe com toda a sua força. E ela vai acima das nuvens que está a tempestade. As tempestades sobrevêm sobre nós. A tempestade se abate sobre a nossa vida. Tá? Então você precisa deixar claro para o teu aluno que a vida cristã não é uma vida sem sofrimento. Nós passamos por sofrimento, nós temos angústias, nós passamos dias difíceis, mas nós precisamos crer que acima da tempestade está o Senhor, acima da tempestade está a presença de Deus, e o Senhor, Ele nos socorrerá, tá? Ele nos socorrerá. E por que nós estamos tendo essas visões distorcidas? Aí nós entramos no nosso tópico 3. E o tópico 3 é assim, os desafios de hoje. Tá? Quais são os desafios da vida cristã hoje? Desta vida cotidiana hoje? Está em viver desassociado do espírito da Babilônia. Tá? Por quê? O espírito da Babilônia,
ele quer trazer sobre nós, trazer sobre a igreja, trazer sobre o cristão um esfriamento, um enfraquecimento. Há muitos anos atrás, eu ouvi um pastor dizendo, né, isso ficou gravado na minha mente de uma forma muito forte, que no princípio do cristianismo, o nosso adversário tentou matar os nossos irmãos, imaginando que por causa do medo e da morte eles parariam. Mas, como diz aquele livro da Mara Lima, né, o sangue dos nossos irmãos eram como semente, certo? E morria um, gerava-se mais 10. Agora, o que ele fez? Ele mudou a sua tática. Hoje ele não mata mais o crente. Hoje ele enfraquece o crente. Ele traz desânimo, ele traz abatimento, ele vai trazer mornidão, né? E o que nós estamos vendo em todas as igrejas são crentes mornos, crentes que não fervem mais na presença do Senhor. É interessante que nós temos uma palavra no hebraico para profeta, que é nabi, certo? Nabi. A palavra nabi, ela pode se referir a aquele que traz uma mensagem, um porta-voz, mas existe uma tradução de nabi que é bem interessante, que é aquele que ferve. Por quê? Porque é quando a palavra de Deus fala, ela ferve aqui dentro, né? Ela ferve. Deus falou para Jeremias que colocaria a palavra dele dentro de Jeremias e a palavra do Senhor em Jeremias ferveria dentro dele, tá? Então, nós fomos chamados para ferver na presença do Senhor. Mas o que está acontecendo hoje? A mornidão espiritual, tá? Aqui na nossa região, nós falamos que a melhor forma de matar um sapo afogado é jogar ele na água fria. Daí você vai esquentando a temperatura, né, aos pouquinhos, e ele não vê a diferença. E é isso que está acontecendo hoje. O adversário, ele está nos colocando numa zona de conforto, em que nós estamos bem tranquilos, nós estamos aí bem sossegados, tá? E ele vai esquentando até que ele vai fazer o que? Ele vai cozinhando o crente, certo? E se torna aquele crente insonso, água morna, que não consegue mais viver ou vencer as tribulações. É por isso que Paulo vai escrever aos Efésios e diz assim, ó, desperta tu que dormes, certo? E Cristo te revelará. Revelar o quê? Que está chegando o final dos tempos, certo? Os últimos dias estão chegando. E Jesus deixou bem claro em Apocalipse capítulo 3, não podemos ser mornos. Os mornos, os frias, não entrarão no reino do céu. E ele diz que ainda é melhor ser fria, porque o fria, ele tem a tendência de se esquentar. O morno acha que está tudo bem e pode continuar como está. E nós não podemos, irmãos. Por quê? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempo de batalha, certo? E esta batalha começa com a batalha doutrinária. Como assim, irmão? Uma batalha doutrinária. Nós estamos vivendo em época de conforto doutrinário. O que é um conforto doutrinário? É aquele período, é aquela situação que eu não posso falar nada que vá magoar o meu irmão. Logicamente, irmãos, nós nunca pregamos ou falamos nada para ofender. Mas nós não podemos mais pregar nada que vá contra o senso comum. Ah, qual é o senso comum? Ah, pode beber. Não, só não pode se embriagar. Mas beber pode. Irmão, você já viu alguém tomar um golinho, outro golinho, se embriagar? Não pode falar nada. Ai, é o jeito da pessoa. Irmãos, pecado é pecado, certo? Nós precisamos compreender que nós precisamos falar de pecado. Esses tempos atrás, recebemos no nosso campo um irmão que era de uma outra igreja, que foi repreendido por seu pastor, certo? Ele era pastor nessa outra igreja, foi repreendido pelo seu pastor presidente,
Porque ele não podia mais pregar sobre pecado. Por quê? Porque dentro daquela outra denominação, havia irmãos que estavam vivendo em amazil, estavam vivendo em adultério, só que não podia mais pregar. E o que ele fez? Ele tomou a decisão certa, ele saiu de lá. Tá? Então, irmãos, nós estamos vivendo tempos de confronto. Você não pode falar nada. Nós temos a questão LGBT, nós não temos nada contra eles, mas nós temos contra o pecado, e nós precisamos falar contra o pecado. Nós precisamos falar contra essas situações. Então é importante você entender e notar que neste tempo cada um tem a sua verdade. Cada um tem aquilo que acredita que seja verdade. Mas existe somente uma verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. João 14:6. Jesus vai dizer em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso quer dizer, irmãos, que não existe desvio, não existe atalho, existe apenas um caminho. E é isso que precisa estar permeando a nossa mente. Nós não podemos nos conformar com os desvios doutrinários nesse tempo. Paulo vai dizer ao seu filho na fé, Timóteo: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, convence, repreende, exorta com toda a paciência e ensino, pois virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas desejosos de ouvir coisas agradáveis, cercar-se-ão de mestres segundo os seus desejos, e desviarão os ouvidos da verdade e se aplicarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta os sofrimentos e faze a obra de um evangelista, desempenha bem o teu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2-5. Paulo é muito cirúrgico. Parece que Paulo está escrevendo para o nosso tempo, certo? Para o nosso tempo. Que cada um está criando um sistema doutrinário bíblico para poder estar ali acomodando pessoas que estão vivendo em confronto à palavra de Deus. Aí nós temos igrejas, aí nós temos doutrinas para todos os tipos de pessoas, menos para pessoas que querem ir para o céu. Irmãos, nós assembleiamos, nós somos ortodoxos. Nós pregamos a Bíblia pela Bíblia. Quando eu prego, eu, Emerson, pastor da igreja, eu prego uma interpretação que eu tiro de dentro das Escrituras, certo? Tem pensamentos, eu coloco ilustrações, para quê? Para as pessoas entenderem o que está dentro das Escrituras. Eu não posso trazer o pensamento do filósofo X, filósofo Y, para colocar dentro da igreja. Não são os meus pensamentos. É a palavra pela palavra. Nós entendemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer o quê? Para transformar vidas, para transformar pessoas, para transformar situações. E nós entendemos que ela é suficiente, tá? Então nós pregamos a palavra, certo? Nós compreendemos e pregamos esta palavra para que as pessoas sejam transformadas. Não é a minha palavra que transforma, é a palavra de Deus. E é isto que Paulo vai dizer a Timóteo: prega a palavra. Por quê? Porque vão chegar dias que eles não vão sofrer a doutrina da palavra. Lógico, nós sabemos que cada denominação tem seu conjunto de regras que são particulares dela, certo? Que não afetam as questões de salvação, mas são questões particulares de cada denominação. E nós precisamos
entender isso, por quê? Porque a palavra é a única arma de ataque que foi nos dada dentro da armadura de Deus, certo? Efésios capítulo 6. A única arma de ataque, porque ela é suficiente, certo? Ela é suficiente. A Bíblia é a palavra de Deus dada aos homens, certo? É bem interessante que quando nós começamos a ler o Evangelho de João, vai dizer que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Esta palavra verbo é a palavra logos, é a palavra ativa de Deus, ou seja, quem é esse verbo? É o próprio Cristo, ou seja, Cristo é a encarnação da palavra. Quando nós pregamos a palavra, nós pregamos do próprio Cristo. Então, nesses dias de confronto espiritual, nós precisamos e devemos estar munidos da palavra, cheios da palavra, vivendo a palavra, respirando a palavra, porque eu posso te ensinar orações poderosas, nós podemos fazer campanhas tremendas na igreja. Tudo isso é paliativo. E muitas dessas coisas às vezes nem resolvem. Mas quando eu saco a palavra de Deus e leio a palavra, eu vou ver o quê? A palavra de Deus destruindo fortalezas de Satanás. Lembra de Cristo, lá no Monte da Tentação? O que ele usou? Palavras poderosas? Não. O Senhor te repreenda e tá, não. A única coisa que ele usou foi a palavra de Deus. Ele rebateu todos os ataques com a palavra. Nós estamos hoje com essa ideia de batalha espiritual como se fosse algo moderno. Eu tenho uns 2 livros aí sobre batalha espiritual que, meu Deus do céu, chama até a 10ª geração dos demônios. Irmãos, nós não participamos disso. Batalha espiritual para nós é simples. Oração em o nome de Jesus. Vida com Deus, palavra. Isto é batalha espiritual. Por quê? Porque a nossa batalha, e Paulo tinha muito clara, que não são contra pessoas, não são contra, mas é contra um sistema. E é desse sistema que nós estamos falando. É o sistema, é o espírito da Babilônia. É esse modelo de vida contrária à palavra que nós estamos combatendo. Não são pessoas, não são instituições, são sim o espírito da Babilônia. E isso, irmãos, é muito importante você saber e aplicar isso nos seus alunos, deixar muito claro. Por quê? Porque muitas vezes os nossos alunos estão se batendo, estão ali sofrendo com lutas contra pessoas, e na verdade é o espírito da Babilônia que está tentando trazer desânimo, abatimento e enfraquecimento. Mas se você estiver munido da palavra de Deus, o Senhor te ajudará e te dará vitória. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a lição de número 11, que nós vamos falar sobre cultivando a convicção cristã. Deus te abençoe, em nome de Jesus.